os tipos de sons que você precisa começar a aprender a ouvir para você pegar músicas de ouvido, entender como é que funciona isso, certo? Muita gente tem muita dúvida porque quando uma música está lá acontecendo, né, ela está rolando, está tocando, tá na verdade acontecendo muitos sons. Então você está ouvindo muitos sons ao mesmo tempo de vários instrumentos, né, ritmicamente, harmonicamente, melodicamente. Tem o cantor ali, né, também fazendo a parte dele também da melodia. Então muita gente fica com muita dúvida porque um monte de sons e a pessoa fica perdida por onde é que ela começa a ouvir, como é que ela vai pegar essa música, por onde ela começa a aprender. Então assim, pessoal, para você começar a entender isso, você tem que começar a perceber, na verdade, a diferença dos tipos de sons. Tem muita gente que aprende isso de forma intuitiva e às vezes ele faz e não sabe explicar. Mas se você for depender somente disso, né, a maioria das pessoas não funcionam dessa forma. Então assim, com mais de 15 anos ensinando e no meu próprio processo de aprendizado, eu vi que entender e aprender, né, a ouvir esses tipos de sons que eu vou já te falar, que são sons tipos diferentes, isso vai ajudar muito a você nessa parte de percepção musical. Então, vamos lá, eu vou te mostrar agora quais são os tipos de sons que você tem que se acostumar, que você tem que começar a aprender a ouvir para entender todo esse processo e facilitar na sua caminhada, certo? Então, o primeiro tipo de som que você tem que aprender a ouvir é a nota. Quando eu falo de nota, eu estou falando da nota tocada isoladamente. No caso do violão aqui, seria ou uma corda presa, né, em alguma casa aqui, ou uma corda solta, né? Isso é apenas uma nota, certo? São sons tocados aqui, é a melodia, né? Pode ser uma melodia, né? Ou pode ser o baixo de um acorde. São sons que são tocados sucessivamente, um atrás do outro, né? Então você toca uma nota, depois uma nota, depois uma nota. Esse tipo de som, de você aprender a ouvir apenas a nota isolada, isso é muito importante. Por quê? Porque isso vai começar a te ajudar a perceber a diferença dos sons. Perceba que, por exemplo, a altura dessa nota aqui, ó, é diferente da altura dessa nota. Então você perceber, ó, a diferença da altura dessas notas, isso é muito importante na música, né? E você encontrar essas notas diferentes. Por quê? Isso vai te ajudar muito a perceber os baixos dos acordes que você vai aprender, por exemplo, o baixo aqui, ó, de um acorde Dó maior, ou poderia ser um Dó menor. A melodia de uma música, né? Ou simplesmente a melodia de um solo. Então é uma nota, ó, tocada isoladamente. Você perceber a diferença dos sons dessa nota isolada, né? Então é muito importante. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu cantasse essa nota aqui, ó, e eu tivesse que procurar essa nota no violão, ó, eu teria que perceber que nota é essa isolada. Por exemplo, ó, achei, toquei o Dó, né? A voz deu uma tremida aqui, mas é isso aqui, é um Dó. Então achei essa nota. Se eu fosse achar essa mesma nota para cá, ó, teria que achar ela aqui, ó. Ela tá bem aqui, né? Ó. Então essa nota é essa mesma nota aqui, mas é uma nota tocada isoladamente. Então é o primeiro tipo de som que você tem que aprender a ouvir. Essa nota tocada isoladamente. Pode ser a tecla de um teclado, né? Pode ser um instrumento de sopro fazendo ali uma nota, né? Então um berrante, né? Você já ouviu o som de um berrante? Ali ele está tocando uma nota só. Então esse é o primeiro tipo de som que a gente tem que aprender a ouvir. O segundo tipo de som que a gente tem que começar a perceber, a ouvir na música, é o que? São os sons dos acordes. O que são acordes? São, por exemplo, quando a gente faz aqui um Sol maior, isso aqui é um acorde, né? Então nós temos dois tipos básicos de acordes que você tem que começar a aprender a ouvir o som do acorde. O som do acorde ele é diferente do som da nota tocada isolada, né? Por exemplo, a nota Sol aqui, ó, mas o acorde de Sol, ele tem a junção de outras notas, aqui no caso o Sol maior, que eu preciso aprender a ouvir isso. Então a gente tem dois tipos básicos de acordes que a gente precisa aprender a ouvir: acordes maiores e acordes menores. São os dois tipos básicos, é o feijão com arroz que você precisa aprender a ouvir a diferença dos sons desses acordes.
Uma dica que eu já te dou, acordes maiores têm sons mais alegres, mais vibrantes, ó. E acordes menores, ele já tem sons, ó. Aqui é um sol maior. Agora olha o sol menor. Ele já tem um som mais triste, né? Ó. Um som mais fechado. Então, perceber a diferença desses tipos dos sons dos acordes. Então aí você tem que começar a aprender a perceber o som desses acordes, né? Tentar cantar o acorde. Isso ajuda muito. Tanto cantar as notas, né? Como eu estava te falando, perceber os sons das notas, como tentar cantar os acordes, ó. Sol, 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 sol menor. Sol, sol. Cantei os dois tipos de acordes, né, diferentes. Cantei com um sol maior e um sol menor, para você ver a diferença. Então começar a perceber os sons dos acordes. Então como é que você vai treinar isso? Pega uma sequência, por exemplo, que esteja sol, sol e dó. E tenta cantar esse som que você está ouvindo. Mesmo que você não esteja cantando completamente afinado, não tem importância. À medida que você vai tentando, você vai se acostumando, certo? Você vai se acostumando a ouvir esses sons, esses processos. Claro que existem alguns mecanismos também que ajudam você a fazer isso. No meu método, por exemplo, eu tenho um mecanismo que ajuda você a compreender os sons e encontrar os sons também. Mas se você treinar isso aqui também, pessoal, você vai tentando, treinando, né? Tentando escutar, tentando cantar, isso também vai te ajudar bastante a você conhecer os sons dos acordes. Então os sons dos acordes é algo muito importante também, é o outro tipo de som que vai te ajudar muito a você perceber as coisas nas músicas. Às vezes a gente está ouvindo uma música e só de você se acostumar a treinar isso com sequências harmônicas, você já consegue perceber quais são os acordes maiores e quais são os acordes menores. Isso, se você treinar da forma correta, você já vai perceber sem estar com o instrumento, sem nada. Você pode não saber qual é a nota, né? Não estou dizendo que você vai saber qual é a nota que está sendo tocada, mas você percebe, esse acorde é maior, já esse acorde aqui é menor. À medida que você vai treinando isso com o violão, tentando fazer dessa forma, você já vai conseguindo identificar esse tipo de som. E o terceiro tipo de som que você tem que começar a aprender a identificar é o som da melodia. O que é melodia? São notas tocadas uma após a outra, né? Então são tipos de melodias aqui que você tem que começar a aprender a escutar essas melodias. Não só aprender a escutar essas notas de forma isolada, como a gente viu lá no primeiro tipo de som, né, que é a nota isolada, mas aprender a escutar elas em conjunto, porque elas vão criando uma melodia mesmo, o nome já diz, melodia. Então elas vão criando uma melodia que vai fazendo um som característico. Então uma dica que eu dou para você escutar essa melodia, para você começar a aprender a escutar essa melodia, pega aqui a escala maior e tenta pegar dentro dessa escala sons conhecidos, né? Eu toquei aqui um para você ver, né? São tipos de sons, né? De melodias. Parabéns para você. Tenta começar a procurar essas melodias ou de músicas mesmo conhecidas, né? Suas, que você conhece. Então escutar essas melodias. E uma quarta tipo de som é você, na verdade, unir isso aqui. Então, por exemplo, quando eu pego uma melodia e eu tenho uma harmonia, né? Você vai começar a unir a melodia com a harmonia, porque na verdade toda melodia, ela na verdade está dentro de uma harmonia. Você pode colocar uma harmonia ali. Por exemplo, ó, você tem essa melodia aqui, ó. Essa é uma melodia, mas você pode colocar a harmonia dessa melodia, ó. Então, eu fiz o que? Peguei essa melodia separada e ela foi dentro de uma harmonia. Então, você se acostumar também a fazer essa união desses tipos de sons. Então, qual é a dica que eu dou para você? Primeiro, recapitulando, é você aprender a ouvir esses tipos de sons. Primeiro a nota isolada, aprende a ouvir somente a nota isolada.
depois aprende a ouvir os acordes maiores, menores, né, a diferença desses acordes, e depois você aprende também a ouvir as melodias. Pessoal, você adquirindo esse conhecimento de você perceber esses tipos de sons, isso vai ajudar muito a você dentro das músicas. E outra coisa que você ainda também pode fazer é o que? É tentar ouvir a voz do seu instrumento, vamos dizer assim. Então tenta perceber na música, ó, o som do violão, o som do teclado, o som de outro instrumento, da guitarra, né? E enfim, outros instrumentos, instrumento de sopro. Tenta perceber a diferença desses sons também dentro da música, que isso vai também te ajudar muito. Bom, se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like, compartilha, que isso nos ajuda muito, certo? Então deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e eu já te espero na nossa próxima dica.